Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 26. Com essa leitura nós queremos abrir o programa evangélico A Voz Congregacional, um programa já conhecido de toda a família evangélica pessoense, e não só da família evangélica pessoense, mas de toda a família do povo de Deus, ouvinte da CPAD FM 96.1. Aquela que é diferente de todas, mas igual a você, né, que é temente a Deus e é desejoso de conhecer mais a sua palavra. Hoje o nosso programa é o programa de número 126, pela graça de Deus. Estamos mais uma vez aqui, depois de uma semana de muito trabalho, de muita luta, mas também de muitas bênçãos e muitas vitórias, né? Hoje é o dia 30 de setembro, o dia em que se comemora o Dia da Secretária, e aqui vai os nossos parabéns para todas as profissionais do ramo e aquelas que também trabalham sem serem necessariamente profissionais nesta área, né? Deus abençoe o trabalho de todas elas, elas que têm uma função importante, né? Na igreja e no mundo também secular profissional. Hoje também é o Dia Mundial do Tradutor, né? Segundo o nosso sonoplasta aqui, né, o nosso operador de áudio, o famoso Wagner Mariano, né, inclusive está de parabéns, está para casar, Deus abençoe desde já, né. Hoje, dia 30 de setembro de 2017, estamos nos aproximando no final do ano, né, hoje mesmo morre setembro e amanhã já nasce outubro, né, e ficam faltando apenas 92 dias para o ano de 2018, então fica aí a dica para você, para mim, para todos nós aproveitarmos o máximo o tempo que Deus nos dá, né? A Bíblia diz que devemos remir o tempo, né, com sabedoria. Que Deus esteja abençoando a todos os ouvintes desta abençoada emissora, você que é da Grande João Pessoa, você que é de outra parte, onde as ondas desta rádio estiver chegando, que o Espírito Santo de Deus esteja levando até aos seus ouvidos, até ao seu coração, o melhor da palavra de Deus. E por falar na palavra de Deus, hoje daremos continuidade ao tema do mês, que é o Espírito Santo, o tema da teologia sistemática chamado de pneumatologia, que trata exatamente sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E para falar sobre este assunto, mais uma vez se encontra aqui no estúdio da CPAD o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é também o coordenador geral dessa programação. E para a realização de mais este programa está aqui no estúdio também este que vos fala, o pastor Samuel Santos, representando a Secretaria de Missões, o Diácono Euclides, e na operação de áudio, como eu já falei, o nosso amado irmão Wagner Mariano. Além do estudo bíblico, teremos canções para a nossa edificação espiritual e muito mais coisas, né, da parte de Deus, com relação à nossa igreja, com relação ao mundo evangélico e cristão em geral. O programa está apenas começando, fica aí, não saia, não vá fazer outra coisa. Você que está fazendo aquela refeição abençoada, se alimente também da palavra de Deus, porque muitas coisas boas vêm por aí, tá bom? Vamos orar como sempre, pedindo a graça de Deus. Daqui a pouco voltamos com muito mais. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Santo e bendito Deus, mais uma vez invocamos Teu nome nesta emissora. Estamos aqui para falar a Tua palavra
E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja levando aos corações dos ouvintes essa programação que foi preparada de forma especial para glorificar Teu nome e para abençoar vidas. Que almas nesta tarde possam se quebrantar diante da Tua palavra, diante da Tua revelação. Que o Senhor venha iluminar o entendimento de cada um, para que eles possam compreender a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que o Teu Espírito Santo, sobre o qual iremos falar nesta tarde, Ele mesmo possa estar convencendo cada um do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Fica conosco, abençoa tudo que há de ser feito, principalmente a ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glorioso Espírito de Deus, como o sussurrar do vento quero ouvir Tua voz a me falar, Teu poder em mim reinar, de forma que eu não possa explicar. O Teu santuário, sim, eu quero ser, com meu coração e lábios te louvar. Em Tuas asas vou voar, bem alto até o céu chegar, e em comunhão ficar. Espírito presente, Espírito que arde, Santo Espírito que geme quando não sei orar. Te adorar eu vou assim, ora vem cuidar de mim, glorioso Espírito. Vem encher-me a mim, glorioso Espírito de Deus. Vem encher-me a mim, toma o meu pensar, meu modo de agir, toma o meu coração. Espírito de Deus, oh, como eu te amo, como te adoro, como posso sentir o calor da Tua presença, sentir o Teu soprar na minha vida, porque Tu és o glorioso Espírito de Deus. Vem encher-me a mim, glorioso Espírito de Deus. Vem encher-me a mim, toma o meu pensar, meu modo de agir, toma o meu coração. Vem encher-me a mim, glorioso Espírito de Deus. Vem encher-me a mim,
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de José de Paula a linda canção O Espírito Santo, né? Sobre este tema que iremos comentar a partir de agora, conforme já anunciamos, e para isso queremos, sem mais delongas, convidar aqui o pastor Eudes Lopes para expor o assunto, né? Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor. Mais uma semana, estamos de volta, né? Amém, graças a Deus, né, pastor Samuel? Queremos cumprimentar a todos, né, com a paz do Senhor, os ouvintes queridos, ao pastor Samuel, Diácono Euclides, ao Wagner Mariano. Deus abençoe nesta manhã, né, ou melhor, no início desta tarde, e fale profundamente aos nossos corações, porque nós estamos precisando de ouvir a voz do Senhor, essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Deus fala no nosso coração, através da palavra, através de cânticos, orações, circunstâncias e assim por diante. A maneira mais usual e mais segura é através da sua santa e bendita palavra. E é justamente isso que nós iremos fazer nesta tarde, dar continuidade a esse assunto tão precioso na vida da igreja, que é a questão da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, conforme está lá na teologia sistemática. No sábado passado, no programa anterior, nós demos uma introdução, falamos sobre a questão da natureza do Espírito Santo, pelo menos a primeira parte, falamos sobre a deidade do Espírito Santo. É preciso que a gente entenda que o Espírito Santo é Deus, né? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, igual ao Pai e ao Filho, possuindo a mesma essência, os mesmos atributos. E dentro da teologia nós encontramos o seguinte, né? À luz da palavra de Deus, o Espírito Deus é Espírito e o Espírito é Deus. E ele é eternamente procedente do Pai e do Filho. Foi isso que nós conversamos no sábado passado. E falando sobre a divindade do Espírito Santo, nós falamos sobre os nomes divinos que lhes são dados, né? Por exemplo, o Espírito Santo, que é o nome, né? Deus e assim por diante. Falamos sobre as perfeições divinas que lhes são atribuídas, né? Falamos ainda sobre as honras divinas atribuídas ao Espírito. E falamos também sobre as obras divinas executadas por ele, como, por exemplo, a criação, a preservação da criação, novo nascimento, regeneração, vivificação espiritual, a iluminação do Espírito, dons concedidos à igreja, fruto produzido na vida do cristão. Então, essas são as obras que o Espírito Santo realiza. Depois nós iremos falar sobre a obra no Novo Testamento, no Antigo Testamento e assim por diante. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês, queridos irmãos, sobre a personalidade do Espírito Santo de Deus. Isso é importante porque muita gente concebe o Espírito Santo como uma força operativa de Deus, né? É impessoal. Você se liga a esta força pela fé e você recebe as suas benesses, mas não é bem assim. A gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus é um ser pessoal. E se ele é um ser pessoal, a gente precisa ter muito cuidado nesse relacionamento, que é um relacionamento com uma pessoa. Não é uma força, não é algo que só está ali para fazer alguma coisa, mas é uma pessoa. Esta é a consciência que o cristão deve ter, porque, segundo a Bíblia, o Espírito de Deus habita no cristão genuíno. É uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, que isso vem acontecer no momento da conversão do indivíduo, o Espírito lhe é concedido e ele passa agora a habitar permanentemente na vida da pessoa. Agora começa uma relação pessoal entre você
e Deus, né, que habita em você. É o Deus que habita em nós. Imagina os irmãos como isso é precioso, porque o corpo do homem, a nossa alma, o nosso espírito, é justamente o santuário do Espírito Santo de Deus. É aí que ele está, ele é aí que opera segundo a sua bendita e soberana vontade. Então a gente precisa entender essa grande verdade. Como nós poderíamos entender essa questão da personalidade de Deus, né, do Espírito? Primeiro você vai encontrar, em relação à personalidade, né, é que ele, nomes próprios lhe são dados. Por exemplo, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, etc. Então, isso aí são nomes próprios dados ao Espírito, comprovando a sua personalidade. Né? Pronomes pessoais, pronomes pessoal e demonstrativo lhe são atribuídos também. Por exemplo, o texto fala sobre ele, aquele, quer dizer, referindo-se a uma pessoa. Vou citar um texto da palavra que diz o seguinte: e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é João capítulo 16, verso 8. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, e assim por diante. Então, o pronome pessoal, demonstrativo, relacionado a uma pessoa, né? É justamente a pessoa do Espírito Santo de Deus. Você vai encontrar também uma associação desta pessoa com as outras pessoas da Santíssima Trindade. Por exemplo, quando Jesus mandou que a igreja pregasse o Evangelho, fizesse discípulos, ele disse que fossem os novos convertidos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então agora está uma correlação, uma associação do Espírito de Deus, né, com as duas outras pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai e o Filho. Lá na bênção impetrada por Paulo, em 2 Coríntios 13:3, ele fala sobre a graça, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito. Quer dizer, o Espírito está associado com o Pai e com o Filho também nesse texto de 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. E lá em Apocalipse fala sobre o Espírito de Deus, né, ou melhor, a mensagem de Apocalipse é enviada à igreja através de Jesus Cristo e também da parte do Espírito, dos 7 Espíritos de Deus. Quando fala 7 Espíritos de Deus em Apocalipse, não quer dizer que haja no Espírito Santo 7 partes, não. O 7 no Apocalipse significa a coisa completa, plena, o conjunto. Então, quando se fala 7 Espíritos, está dizendo o seguinte: o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. Agora, uma coisa que me impressionou, Samuel, nesta manhã, quando eu estava revendo o assunto, estudando e anotando outros textos bíblicos, é justamente a associação do Espírito com os seres humanos. Aí aqui está um grande mistério de Deus e uma grande bondade dele para conosco, a ponto dele se associar com nós miseráveis pecadores, evidentemente com os salvos pela graça divina. Por exemplo, lá na questão que provocou a reunião no primeiro concílio lá em Jerusalém, que era justamente a questão judaica, que as pessoas crentes deveriam ser prosélitos judeus, ou seja, teria que ser circuncidados e guardar a lei de Moisés. O texto sagrado diz no relatório final o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, olha a associação do Espírito com os seres humanos, com a igreja, não vos impor mais encargo algum, senão as coisas necessárias, né? Também lá em Atos 13, quando na igreja de Antioquia o Espírito convoca Saulo e Barnabé para uma obra especial que eles iriam realizar. Essa é uma associação também. E lá, quando Paulo pretendia pregar o Evangelho na Bitínia e noutra localidade, o Espírito terminantemente o proibiu de fazer aquele ministério naquele momento. Então essas associações mostram que o Espírito é um ser pessoal. Agora, para finalizar, que eu vou mastigar um pouquinho mais, justamente características pessoais lhe são atribuídas. Quais são as características de uma personalidade? São 3, queridos: inteligência, vontade e emoções ou sentimentos. E isso, o Espírito as possui. Por exemplo, a inteligência, disse Paulo, mas Deus nolas, falando sobre as coisas espirituais, nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mesmo as profundezas de Deus. Inteligência,
capacidade de entender, de raciocinar, de fazer as coisas com sabedoria e assim por diante. Vontade, olha aí um ser pessoal em ação, né? Quer dizer, o Espírito tem a sua vontade, é uma vontade distinta do Pai e do Filho, como ser pessoal, no entanto, é a mesma vontade. Há um só Deus, ou melhor, mas há um só Deus e um só e o mesmo Espírito, disse Paulo, falando sobre os dons espirituais, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, o dom do Espírito, o dom espiritual dado à igreja, não é de acordo com a vontade do homem, né, que quer receber esse ou aquele dom, e sim com a vontade soberana do Espírito que distribui a cada um como quer. Isso é importante saber. Por exemplo, se você, querido, tem o dom de falar línguas estranhas, isso é um dom particular que é dado do Espírito a você segundo a sua santa e soberana vontade. Paulo orienta que a gente procure os dons do Espírito, procurai com zelo os melhores dons. No entanto, Paulo tinha consciência que a gente procura, mas a distribuição dele é exclusiva competência do Espírito de Deus, que é um ser pessoal, e da sua soberana vontade. Distribui a cada um como ele quer. Quer dizer, um tem um dom, ou tem mais de um dom, outra pessoa tem outro dom. É de acordo com a vontade soberana de Deus. O fato é que todos os crentes genuínos têm pelo menos um dom do Espírito Santo de Deus. E é bom saber também que o Espírito não são só aquele de 1 Coríntios capítulo 12. Tem outros dons, como administrar, como ensinar, como exortar e assim por diante. Como a palavra de Deus nos revela na carta aos Romanos. E sentimentos, emoções. Olha que coisa interessante, o texto diz o seguinte, que o Espírito ele se entristece quando os crentes genuínos fazem alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Aí disse Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Lá em Isaías 63:10 também é dito que o Israel tinha entristecido, contristado o Espírito de Deus com as suas más ações. Então, queridos, aí estão diante dos irmãos amados as informações sobre a personalidade do Espírito de Deus, né? É um ser pessoal, nome divino lhes são dados, nomes próprios, né, lhes são dados, nomes próprios que eu falei, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus e assim por diante. Nomes próprios, diz também aqui, pronome pessoal e demonstrativo, ele e aquele, referindo-se a um ser pessoal. Associa-se também nessa questão o Espírito de Deus com as outras pessoas da Santíssima Trindade, distinguindo a pessoa, mas não a essência e nem os atributos, mas a pessoa. E associando o Espírito com os seres humanos, os redimidos, os servos de Deus, que ele escolheu pela sua graça e bondade. E também a questão das características pessoais que são atribuídas, inteligência, vontade e emoções ou sentimentos. Então, eu queria só lembrar os irmãos amados que estão nos ouvindo no início dessa tarde, a grande responsabilidade que temos como cristãos de nos relacionar com um ser pessoal. Não é com uma coisa qualquer, não é com a força, um poder, um doador de dons, é um ser pessoal que tem inteligência, vontade e emoções. E a grandeza da igreja, do cristão, é se submeter à vontade do Espírito, para que ele possa nos guiar. Um crente cheio do Espírito, queridos, necessariamente um crente que fala línguas estranhas, ou que tem dons de revelação, que profetiza. Um crente cheio do Espírito é aquele crente que está totalmente submisso à vontade de Deus, segundo revelado em sua santa e bendita palavra. Ou melhor, produz o fruto do Espírito de Deus, que nós iremos falar nos programas posteriores. Que Deus te abençoe, te dê graça, que você possa ser... a sua convivência com esse Deus que habita em você seja a mais agradável possível, porque o texto sagrado de Amós diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, o segredo da vitória é se submeter à direção e ao controle desse Espírito que habita em nós, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a vida do pastor Eudes, a vida dos ouvintes também. Então, o grande enfoque
do estudo de hoje é a personalidade do Espírito Santo, não é isso? É verdade, é verdade. A sua forma como ele interage, né, com as pessoas, né, pastor? Eu tenho aqui alguns textos selecionados aqui para compartilhar com os ouvintes, e os primeiros estão exatamente no Evangelho de João, capítulos 14 e 16. Aqui o Espírito Santo é intitulado, né, de formas variadas. Por exemplo, ele é chamado de o Espírito da Verdade, é chamado de Conselheiro, é chamado de Consolador, não é? Todos estes títulos têm a ver exatamente com esta interação, né, do Espírito Santo, né, com as pessoas, né? Sem dúvida nenhuma, pastor Samuel, justamente isso, é que a gente precisa redescobrir esta grande verdade, né? Porque o crente, ele está se relacionando com Deus, esse Deus que habita em nós. É o Deus que está próximo de nós, digamos assim, né? Tão próximo que habita dentro do nosso ser, né? Como isso acontece é um mistério de Deus, né? Porque mistério. Ele é único e habita em todos os crentes ao mesmo tempo, genuínos, né? Porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor a não ser através do Espírito Santo. É verdade. Ninguém pode crer em Jesus Cristo de coração se não for através do Espírito. O Espírito de Deus habita no coração do cristão, né? Inclinando a sua vontade para fazer a vontade de Deus, né? Então, o grande segredo da vida cristã é submeter a vontade do homem à vontade do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aí é um crente cheio do Espírito, é um crente que está fazendo a vontade de Deus e vive em comunhão com Ele. Então, quando falamos que o Espírito Santo, por exemplo, é o conselheiro, é porque ele é quem aconselha, né? Vamos dizer, na consciência da pessoa, na alma da pessoa. Quando ele é chamado de o Espírito da Verdade, porque ele tem a função de iluminar a mente das pessoas para compreender a palavra de Deus, e Consolador é aquela obra interior de refrigério, de consolação, né, pastor? Conforto nas aflições, nas angústias, né? Agora é importante que os irmãos entendam que o Espírito, ele usa a palavra para confortar. Ele não fala de si mesmo. Porque o texto sagrado diz assim, que é justamente a Bíblia é o que? A espada do Espírito. Então, quanto mais o crente lê a Bíblia, quanto mais ele poderá ouvir a voz de Deus através do Espírito. É o Espírito que torna a palavra, digamos, viva no coração do cristão. Sem o Espírito de Deus, a palavra de Deus fica... Não tem iluminação, não tem compreensão. É só letra, né? É só letras, como qualquer outro livro. No entanto, né, a gente precisa entender que esse Espírito que torna a palavra viva no coração da pessoa. A gente precisa redescobrir esta verdade. Quando for ler, a palavra pede que Deus, graciosamente, ilumine a mente do coração do cristão para que ele possa entender o significado do texto sagrado. É uma função dele, a iluminação do Espírito. Então, deixe apenas ler aqui rapidamente estes textos que foram citados sobre os títulos pessoais do Espírito Santo, né? No capítulo 14, verso 16 é dito: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade." Em outras versões diz, dará outro consolador, né? Aí no verso 26, mais adiante diz: "Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse." Foi o texto que nós lemos na abertura. E no capítulo 16, versículo 13 é dito: "Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir." Agora, no verso 8 desse capítulo 16, tem uma informação interessante sobre esta ação do Espírito Santo na vida das pessoas. É dito: "Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Aí Jesus vai explicar: do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, falando um pouco acerca desse verso 8 aqui, do capítulo 16 de João, por que é necessário o Espírito Santo convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e como se dá esse convencimento, pastor? Veja bem, Samuel, essa é uma atribuição exclusiva dele, né? Porque a nossa inclinação humana é natural para o pecado, né?
As pessoas às vezes não têm consciência do que está fazendo, é contrário à vontade de Deus revelada em sua palavra, não sabe nem que é pecado. Então, por exemplo, quando se prega a palavra, se ouve um cântico, alguma coisa de natureza espiritual, quando a palavra é proclamada, ou através de cântico, ou de oração, ou própria pregação, ou ensino, o que acontece? O Espírito pega esta palavra e convence a gente daquilo que ele quer convencer, né? Esse é um grande papel, quer dizer, se o Espírito não operar, não há convencimento. É como eu digo na igreja, irmãos, eu só tenho a capacidade de falar aos seus ouvidos. Eu estou jogando palavras no ar nas minhas pregações. Agora, daí para diante, só obra de Deus. Só o Espírito de Deus pode convencer o homem do pecado, né, que ele é pecador miserável, né, que ele da justiça, quer dizer, que Deus é justo e já providenciou um meio de justificar o homem através de Jesus Cristo e do juízo que está previsto para quem não se arrepender dos seus pecados. É obra dele. Se ele não fizer, o indivíduo está irremediavelmente perdido. Porque é ele que sacode, né, a alma, né, para despertá-la para esta grande obra da redenção através de Jesus Cristo. O senhor falando... Por isso que é imprescindível a ação do Espírito no meio da igreja. Qualquer pregador, ele deve ter consciência que não é ele que converte ninguém. Ele é apenas um mero instrumento nas mãos do Espírito para abençoar uma pessoa que Deus quer abençoar. Ele tem que ser fiel ao seu ministério. Qual é a fidelidade? Cumprir aquilo que Deus mandou, pregar a palavra de acordo com o que está na palavra, com fidelidade. Daí para frente é a obra de Deus. Ele pode operar, por exemplo, quando Jonas pregou aquela mensagem até que pregador nenhum esperava um resultado, porque não tinha homilética, não tinha título, nem introdução, nem proposição, não tinha nada. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem. Curta e grossa. O que aconteceu na cidade? A cidade inteira foi convertida. É verdade. Em outras oportunidades, Nínive foi destruída porque não se encontrou ninguém que prestasse dentro dela. Quer dizer, aquela geração, uma geração abençoada por Deus, porque o Espírito abençoou a pregação de Jonas, que não tinha nenhum atrativo, não tinha nada, nenhuma chamativa, era uma mensagem de convocação ao arrependimento, porque Deus iria destruir tudo. Dura e seca, né? E realmente o resultado foi extraordinário. É por isso que quando Pedro entrega a mensagem no Pentecoste, aquelas 3.000 almas, né, aceitaram a Jesus, o Evangelho, a obra do Espírito de Deus extraordinária ali, naquele momento. Aliás, todo avivamento espiritual pressupõe, como básico, a poderosa ação do Espírito Santo de Deus. Se ele não operar, não tem avivamento, não tem nada. O senhor falando isso aí, eu me lembrei da história de uma missionária que era considerada, né, uma boa pregadora e tinha uma certa fama. Aí chamaram ela para pregar em um lugar, né, em um evento, e ela foi pregar. Aí quando terminou a pregação, algumas pessoas que estavam lá para ouvi-la, né, chegaram para ela após o evento e disseram: a senhora não me convenceu com essa pregação, não. Aí ela disse: graças a Deus que esta obra é do Espírito Santo, não é minha. Exatamente, é ele, né? Porque toda a glória é de Deus, é Samuel. Nós somos meros instrumentos, né? Deus usa quem ele quer, quando quer e como quer. E com que finalidade? A gente apenas tem que se colocar na mão de Deus, ser fiel a ele, andar direitinho, conforme o Evangelho, e deixa o Espírito trabalhar, porque é ele que está aqui trabalhando. É verdade. Olha, Jesus disse: eu vos enviarei outro Consolador. Jesus era um Consolador, mas Jesus foi para o céu, voltou, e derramou sobre a igreja o seu Espírito. Ele está conosco. É verdade. Ele habita no crente individual e está presente todas as vezes que os crentes se reúnem em nome de Jesus. Ele representa Jesus dentro da igreja. É verdade. Pastor Eudes, aqui em Lucas, capítulo 1, versículo de número... Deixa eu ver aqui que a letra está pequena. Versículo 15. Lucas 1, versículo 15. É dito o seguinte acerca do profeta João Batista, acerca do seu nascimento: pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Em outras versões diz desde o ventre de sua mãe, né? A Bíblia está dizendo aqui que João Batista nasceu já cheio do Espírito Santo. Todo mundo tem esse privilégio? Não, não, absolutamente não. Esse aí foi um caso especialíssimo, né? Era o propósito de Deus. João Batista era o precursor de Cristo, ele veio preparar Israel para receber o Messias, que viera da primeira vez em humilhação, virá a segunda vez em glória.
né? Mas esse privilégio só foi dado a João Batista. O comum é o indivíduo, na hora da conversão, ele recebeu o Espírito de Deus. Ou melhor, o Espírito opera para ele se converter. Ele recebeu o Espírito, né, de Deus na vida dele, né? E como... E você diz, pastor, e hoje? Eu digo, eu fico calado, não sei. A regra é o Espírito é dado na questão da conversão. Então o caso de João Batista foi uma exceção, né? A exceção à regra. É uma coisa especialíssima, porque Deus tinha um propósito com aquilo ali, né? Cheio aquela criança, que estava sendo em formação, desde o ventre, né? Com o Espírito já... Que era um homem abençoado, privilegiado, digamos assim. No caso, ele exerceu o ofício profético, preparando a vinda para o Messias, não é isso? Sim, senhor, é exatamente isso. Nos demais casos, o Espírito Santo é dado à pessoa na conversão, não é isso? Quando a pessoa se arrepende e crê em Jesus, de conversão, né? A obra do Espírito, tá? Culminando com a presença dele, habitando permanentemente na pessoa, né? Ok. Inclusive aqui, por falar em Espírito Santo habitando, né, na vida de João Batista desde o ventre, né? Interessante que mesmo ele sendo cheio do Espírito Santo, ele só foi pregar o Evangelho, a palavra, quando ele já era adulto, né? Maduro, lá no deserto, chamando as pessoas ao arrependimento. E um ministério curtíssimo, né? E eu queria até aqui abrir uma exceção, né? Uma exceção, um parênteses, para falar aqui um pouco sobre a questão de muitos que se aventuram na questão da pregação. Inclusive tem uma certa moda, né, em muitos lugares, de se incentivar crianças a pregar o Evangelho, pastor. São chamados pregadores mirim, até pastores mirim, que se diz por aí. E isso é aconselhável uma criança, né, se dá essa tarefa, que essa tarefa é uma tarefa árdua. Até a gente que é adulto, a gente sente o peso dela. E João Batista, que nasceu já cheio do Espírito Santo, ele não se aventurou a pregar o Evangelho como criança. Esperou o tempo da maturidade para poder sair e chamar as pessoas a acertar as contas com Deus, né? Eu não descarto, Samuel, a possibilidade de Deus, graciosamente, alcançar uma criança e levá-la a trazer uma mensagem profética no meio da igreja. Agora, um ministério regular está fora de cogitação. Está fora, completamente fora. Digamos, uma criança ser pastor. Que conversa é essa? Onde é que está escrito na palavra de Deus? Uma responsabilidade tremenda que é de uma igreja para entregar uma criança que está indo em formação. Exatamente. Não é, Deus não iria fazer isso. Agora, eu não descarto a possibilidade dele usar para trazer circunstancialmente uma palavra. É verdade. O ministério regular está fora da palavra de Deus. Eu posso afirmar com muita segurança. Ok. Pastor, ainda acerca dessa interação do Espírito Santo na vida das pessoas... Uma criança tem que ser acompanhada. Digamos que Deus deu um certo dom, uma facilidade, uma habilidade espiritual para a pessoa acompanhada na igreja, cantando, tem que ser acompanhada. Porque, observe, eu não vi até hoje, mesmo que eu tenha enganado, nenhum pregador mirim ser pregador no futuro. Diz que geralmente... Quando cresce, fica com sequelas, porque amadurece precocemente, né? E é um amadurecimento não saudável, né? Tem que ser acompanhado. Pastor, inclusive aqui essa questão da interação... Gostei da pergunta, viu, que não estava previsto no script, não. Com relação à interação ainda do Espírito Santo na vida das pessoas, é dito aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18 o seguinte: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Quer dizer, a gente viu que nem todo mundo já nasce com o Espírito Santo como João Batista nasceu, né? Geralmente o Espírito Santo é dado na hora da conversão. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Como é essa questão, né? Como é que alguém pode se encher do Espírito, até que ponto pode se encher do Espírito? E essa relação, né? Quem se embriaga com vinho, não se embriagar com o Espírito. Ou será que a pessoa pode se embriagar ao mesmo tempo com o vinho e com o Espírito Santo? Não pode. Tá, então a mensagem até evangelística, né? A regra é o seguinte, Samuel, todo mundo que genuinamente é convertido tem um Espírito. Uma medida só, né, que a palavra de Deus nos revela. E o Espírito não é dado um pedacinho do Espírito a um crente, um pedaço maior, não existe não. É dado o Espírito, a pessoa do Espírito. Agora, o grande desafio da vida cristã é o crente ser cheio do Espírito, aí é outra coisa. Agora eu vou buscar essa plenitude na minha vida para poder servir a Deus de forma eficaz.
Aí tem um preço a pagar, digamos assim, né? Não pode, não dá, Deus não enche o espírito se o indivíduo de uma hora, não vem para a igreja, não faz a vontade, não existe esse enchimento do espírito. Se não dá lugar a ele, não dá lugar. Né, liberdade. Né, observe que o verbo é um imperativo para a igreja, não é um ato soberano de Deus de encher do espírito, é encher, que a pessoa vai buscar a plenitude. E só tem um caminho. Aliás, o caminho é esse, da oração, da consagração, da palavra, né, de estar integrado na obra da igreja e assim por diante. Quer dizer, uma pessoa que vive dividida entre Deus e o pecado, ela tem como se encher do Espírito? Não se dá. embriagando e ao mesmo tempo Não se enchendo dá. do Espírito. Mentindo ao mesmo tempo se enchendo do Espírito. Fazendo o que não deve e ao mesmo tempo se enchendo do Espírito. Aí vai ter dois problemas isso? na vida. O indivíduo vai entristecer o Espírito de Deus, que Paulo adverte que isso não aconteça, e o pior ainda quando o espírito é apagado na vida, que deixa de operar na vida do cristão. Aí pronto, aí ele fica entregue à sua natureza humana pecaminosa, errando mais do que acertando. Inclusive o senhor falou essa questão do espírito operar na vida da pessoa, né? Tem gente que quer ser usado pelo Espírito Santo, mas vivendo no erro, né? Não pode. A O Bíblia Espírito diz vai que usar uma pessoa assim? Não vai. A Bíblia diz que todo aquele que professa o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Para ser cheio do Espírito, tem que viver uma vida de santidade. Evidentemente com a ajuda de Deus, né? Porque uma coisa leva a outra, né? Aí, digamos, para você... Porque o mesmo texto que diz que a gente deve santificar, diz que Deus santifica. Ou melhor, o texto diz que Ele santifica. Tessalonicenses 5:23 é o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Quer dizer, da soberania de Deus. Aí vem outro texto que diz assim, santificai-vos, né? Quer dizer, um está dizendo que Deus santifica obra, e o outro que é a nossa parte, né? Então tem que entender que há uma via aí, né, de mão dupla, que a gente tem a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Quer ser cheio do Espírito, querido irmão, paga o preço. A buscar Jesus em oração. Pastor, intensamente. Para concluir aqui, eu vou ler 2 versos rapidamente, com base nisso que o senhor falou aí. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E em 1 Tessalonicenses 5:19 diz: não apagueis o Espírito. Como é esse entristecer o Espírito, como é esse apagar o Espírito? Olha, veja bem, eu acho assim, Samuel, que são degraus, né? Quer dizer, o indivíduo começa a fazer as coisas erradas, contrário à palavra dele, começa a entristecer o Espírito. Aí o passo seguinte do desastre da vida espiritual dele é o Espírito deixar de operar nele. Pronto, você quer fazer assim, então fica à vontade. Aí pronto, aí apagou o Espírito, complicou a vida do indivíduo. Aí ele vai ter que Deus dar uma sacudidela nele, né, para ele voltar à vida espiritual intensa diante de Deus. Não apagueis, quer dizer, não apague a ação do Espírito na sua vida, deixa o Espírito operar livremente. Ele é Senhor, foi dado à igreja, está dentro de você, é o Deus que habita em nós, vamos nos deixar dominar pelo Espírito. Agora, isso tudo de acordo com a santa palavra de Deus. Amém. Vamos aqui para um hino, né? E daqui a pouco voltamos com as sociais. Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Se comparar, esperança viva, tua presença
doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. A paz do Senhor, todos os ouvintes aqui que estão na CPD 96.1. Antes de falar aqui um alô sobre os aniversariantes, eu gostaria de falar sobre um alô especial para a irmã Alcides e sua esposa, Cleonice, e ao diácono Nivaldo e família, e ao pastor Enaldo e família da Igreja do Valentina, ao irmão Camelo e família, e ao irmão Alexandre e família, e ao presbítero Zé Luiz e sua esposa Glória, que sempre estão conosco em sintonia. Faz questão de ligar para mim e dizer que está ouvindo o nosso programa. Eu fico bastante feliz quando diz: olha, hoje eu ouvi. Eu fico muito alegre, né? Saber que esse programa está edificando os ouvintes. Amém? Vamos começar a aniversariante do mês de setembro, já é o final. 19/9, Giovana Vasconcelos, neta da irmã Zenaide. Dia 20/9, Leandro Lima. Dia 21/9, Darliana Monteiro. Dia 22/9, Cleoneide Ferreira, da congregação Hernani Sáter. Dia 22, da mesma data do 9, Joana Vanderlange. Dia 23/9, Edneide Carvalho. Dia 29/9, Iraci Souza. Também da mesma data, Ciane de Fátima. Esta é uma programação da Voz Congregacional da Secretaria de Missão da Terceira Igreja Evangélica do Gásio, que fica ao lado da Escola Senec. Todos se sintam abraçados neste dia, e também aqueles que não foram citados, também que Jesus conceda graça no seu coração e tenham muita saúde. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os aniversariantes, a todos os ouvintes. Temos aqui ainda mais algumas pessoas, né, que estão pelo WhatsApp, né, pastores? Acompanhando aqui, irmão Pablo, irmã Ilza e os ouvintes de cadeira cativa, né? Presbítero Evandro, presbítero Inês, irmã Lúcia. Então todos sintam-se abraçados, né, por nós. Pastores, estamos chegando ao final de mais uma programação. Qual será o tópico do próximo programa, né? O tema é o mesmo, né? Mas que iremos abordar especificamente. Se Deus permitir, nós estaremos compartilhando com os ouvintes sobre a obra do Espírito Santo, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, na vida da igreja da atualidade. Falar sobre dons espirituais, batismo do Espírito Santo, né? Falar sobre o fruto do Espírito e assim por diante, para que haja uma compreensão dos nossos queridos ouvintes e cada um busque a Deus com mais intensidade, porque esta é a dispensação do Espírito. Amém. Jesus fez a sua obra, foi para o céu, derramou o Espírito sobre a igreja e o Espírito está preparando a igreja para o arrebatamento, né? É a missão dele. Então, glória a Deus por isso, e vamos aprender mais da palavra de Deus e vamos agora mudar de vida também, né? Para ter uma operação intensa do Espírito na vida da igreja aqui em João Pessoa, nesse estado, nesse país e no mundo inteiro. Amém. Então você que está ouvindo aí, não perca, no próximo sábado, se Deus assim permitir, estaremos de volta neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Fiquem todos com a paz do Senhor. Vamos apenas orar aqui, agradecendo a Deus, né? E na sequência vem mais uma vez aí a cantora, como é o nome dela? Laura Solgelli, né? Com o hino Santo Espírito, bem-vindo. Amém. Oremos. Santo e bendito Deus, mais uma vez te agradecemos por este programa que foi realizado. Amém.
Que o Teu Espírito Santo, Glória sobre o seja qual dada falamos, a ti, ele Senhor. possa estar fazendo a obra nos corações, convencendo cada um do pecado, da justiça e do juízo, e guiando cada um à Tua verdade. Abençoa os que já professam a fé em Cristo, aqueles que ainda não tiveram esta experiência. Aonde este serviço de som estiver chegando, que o Senhor possa estar usando para tocar nos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, agradecido por tudo, amém.